Olá pessoal, sou Ceissa Amorim e trago para vocês algo interessante a respeito da Shekhinah. Eu tenho visto muitos vídeos, de outras religiões, de religiões e de não religiões, falando da Shekhinah, né? Dizendo que a Shekhinah não está na Bíblia, que esse nome não existe e que não tem nenhum significado. Bom, eu não falo de nada que eu ouvi falar. Tudo que eu falo da experiência que eu vivenciei, que eu passei, que eu experimentei. E quando eu tenho uma experiência com o espírito, e isso ocorre desde quando eu era menina, eu peço que se estenda aos demais. E eu tenho um grupo chamado Cérebro de Deus, onde a Shekhinah há 2 anos vem fazendo milagres, vem se tornando presente, vem se manifestando todos os dias. Então, eu digo a você que esse nome existe, que esse é o verdadeiro nome do Espírito Santo. Pense aqui comigo. Pensa bem. Por que o Espírito Santo tinha que ser representado por uma pomba? Porque o Espírito Santo não foi representado por um pombo. Porque o Espírito Santo representa a porção feminina de Deus, que é a Shekhinah. Essa é a porção de Deus que está sempre conosco, está sobre nós, está entre nós. Apesar de ter sido mandada ao exílio pelo patriarcado. Mas a Shekhinah, ela é a parte feminina, ou seja, ela é compassiva, ela é amorosa, ela é o amor incondicional universal que não é deste mundo. Toda matéria pertence a Shekhinah. Toda matéria é regida por Shekhinah. Adonai encontra-se em outro plano e nem ouve o que a gente está dizendo. O Criador, muito menos. O Criador está numa distância tão grande, até mesmo para nos manter vivos, porque se chegássemos à sua presença, nós seríamos explodidos, fragmentados, como foi o recipiente original. Então, Shekhinah é a porção que nós suportamos. Nós suportamos por quê? Porque ela não se torna mortal para nós. Ela é sob medida para estarmos diante dela. Eu fiz um vídeo que não teve alguma interferência de uma fonte de água que jorrava no momento. Então, naquele vídeo, eu falo exatamente de quem? De Moisés, né? Porque Moisés não é tido como um patriarca. Moisés é tido como um profeta. E Moisés, segundo a Shekhinah, me orientou a trazer para vocês, a revelar a vocês, Moisés foi o único que foi instruído por ela, educado por ela e teve o destino traçado por ela. Moisés não teve o convívio com os patriarcas, não teve a educação dos patriarcas. Quem falava com Moisés era a própria Shekhinah. Desde o início, a Shekhinah preparou algo diferente para Moisés. Quando intuiu Yoheved, a mãe de Moisés, a colocá-lo num cesto e dispensá-lo no rio, quando manteve atenta Miriam, irmã de Moisés, que ao perceber a princesa egípcia localizando o bebê no cesto,
correu até ela e disse: eu sei quem pode cuidar dele para a senhora. Obviamente, a princesa egípcia não era tola. Ela soube ligar os fatos, mas também se viu numa responsabilidade de salvar aquele bebê, porque era menino e já havia um decreto de que todo menino nascido deveria ser morto. Então ela pega aquela criança como filho e permite a Yocheved cuidar e amamentar Moisés. Ocorre que a educação de Moisés era feita pela própria Sheriná. Então, a intimidade de Moisés com Sheriná é que faz Moisés ser totalmente diferente dos patriarcas e trazer à humanidade uma mensagem de inclusão. Então, quando sobe ao monte, ali já era um encontro com a Sheriná. Um encontro onde a Sheriná se tornaria pública aos demais. Porque para Moisés ela já era conhecida. Certo? E quando ela se mostra, né? As pessoas se assustam. Se assustam porque é muito poder. Mas vamos lá. A Sheriná, ela, inclusive, ela se faz presente numa das passagens do Êxodo, né? Quando há a construção do tabernáculo. O tabernáculo era exatamente para mostrar aos homens que estavam deixando o Monte Sinai que ela estaria no meio deles. O tabernáculo e o templo nunca foram a habitação de Deus, mas a forma física de que ele estava presente. Ou melhor, ela estava presente. Outra coisa que a Sheriná me falou e sugeriu, né, que eu fizesse, era que eu experimentasse nas orações, ao invés de falar Pai ou Deus, usar o nome Sheriná. Por quê? Sheriná é Deus. Sheriná é Deus. Sheriná é Adonai. Sheriná e Adonai são um. Só existe um. Só existe uma alma. Nós nos tornamos egoístas quando nós nos individualizamos. Então, nós precisamos nos divinizar para podermos ser parceiros, companheiros, amigos. Porque, na verdade, nós somos um único espírito. Nós somos apenas um. Essa diversidade, ela traz a raiz da serpente. A serpente, a bendita serpente, que traz consigo todo egoísmo, que traz consigo toda a necessidade de luta pela sobrevivência, o medo da escassez, tudo isso é coisa da serpente, né? E quem é a serpente? É o nosso cérebro reptiliano, que nos acompanha desde a formação do mundo e que traz as informações necessárias para sobrevivermos. Por enfrentamento, fuga ou congelamento. Então, todos nós teremos um desses 3 tipos de reação no momento de perigo, no momento de confronto, né? Ou nós vamos para cima, partimos para a briga, ou nós recuamos e corremos
até o infinito e além, ou nós desmaiamos, ou ficamos congelados, em estado de choque, sem saber o que fazer. Não tem outro tipo de reação. E quem é a Shekhinah, né? A Shekhinah é a presença divina. A Shekhinah é quem nos traz a intuição. A Shekhinah é que nos conecta uns com os outros. A Shekhinah traz até nós a nossa divindade, nos lembra da nossa divindade. Ela nos eleva, ela nos traz o belo, o agradável, a beleza, a riqueza, a leveza. Porque a pobreza não é da Shekhinah. A pobreza vem do oponente, para sabermos se realmente estamos prontos para alcançarmos a elevação, o refinamento. Quando nós somos egoístas, nós desejamos tudo só para nós. Mas não podemos deixar de desejar, porque é o desejo que move o mundo. A humanidade chegou num ponto que não deseja mais. Porque, é difícil, eu não tenho dinheiro para isso. Ninguém está perguntando se você tem dinheiro ou não. Você tem que desejar, você tem que sonhar, porque é isso que movimenta o mundo. Aí as pessoas começaram a parar de sonhar, a definhar, a ficar triste, a suicidar, a se preocupar com perdas, com falta. Gente, isso é Amaleque. Amaleque, a dúvida. A dúvida vai sempre te encontrar para te desafiar. Ou você tem certeza, ou você desiste do caminho. Porque só quem pode mudar a nossa realidade somos nós mesmos, porque aqui existe o livre-arbítrio. E no grupo Cérebro de Deus, o livre-arbítrio é chamar por Shekhinah, estarmos a serviço de Shekhinah. Porque Shekhinah é o Mashiach. O Mashiach não é um estadista, como dizem os patriarcas. O Mashiach é a consciência da inclusão. Moisés veio com a consciência da inclusão. Mesmo advertido por Shekhinah, ele resolveu incluir alguns forasteiros no grupo de Israel. Ele tinha sido advertido. E quando eles construíram o bezerro de ouro, a Shekhinah disse, vou destruir todos. Ele disse a ela, se destruí-los, não conta comigo no teu livro. Então há duas porções em que não se fala em Moisés, tá? E em uma porção ela se mostra nitidamente quando temos a passagem de Elias fugindo na caverna e Elias com medo de ser morto, porque muitos já haviam sido mortos, e ela o interpela, né? O que fazes aqui? E ele fala, estou fugindo do rei, e estou com medo. E ela o protege, e ele ouve a voz mansa e suave de Shekhinah. Lembrando que Shekhinah é a presença divina. Ela é a porção que vem ao nosso encontro, que está cuidando de nós desde o início dos tempos. Apesar de ter sido lançada ao exílio, ter tido o nome silenciado, o nome trocado pelo patriarcado, para quê? Para que as pessoas não pudessem contar com essa presença infinitamente poderosa. Só que tem um detalhe, se você não está conectado com a luz, você não consegue fazer maldições na presença da Shekhinah. Você pode até tentar insultar um oponente, mas da tua boca sairá bênção. Isso já aconteceu lá atrás. E tudo que aconteceu e está escrito no livro sagrado é apenas uma lembrança para nós. Aquilo que está lá é a nossa história atual.
traga para esse momento. Traga para esse momento na sua vida. Quem é você agora? Qual é o personagem que você está encarnando nesse presente momento? Mais uma passagem da Sheriná. Quando a rainha Esther percebe as falcatruas de Amã, ela já não tinha mais contato com o tio dela, porque era o tio que dava as coordenadas para ela, né? Mordecai dava as instruções para Esther, mudou o nome, não disse que você é de outra tribo, fica quietinha, não diga que você faz parte do povo hebreu, fique quieta. O que aconteceu? Depois, quem orientava Esther, que não tinha noção do que fazer? Era a própria Sheriná. Era a própria Sheriná. Então, a Sheriná instruiu Esther a fazer os banquetes, os 2 banquetes. E assim ela fez, e fez com que Amã fosse desmascarado. Foi na própria força de Esther? Claro que não, claro que não. Nós precisamos saber que temos algo muito maior, muito belo e maravilhoso por nós. E esse algo maior tem nome, é Sheriná, é Sheriná. Quem usa a pronúncia de Shekinah, Shekinah, tá modificando o nome. Veja bem, meu nome é Conceição, meu nome de batismo, Conceição de Maria. Então, quando eu vou para o México, para Cancún, eles me chamam de Conception. Concepción. Sim. Americanos, eles tentam e fica Conceição. Mas o meu nome não é pronunciado desse jeito. Eu posso até olhar e achar até engraçado, né? Eu sou humana. Mas nome a gente não traduz, né? Paul McCartney é Paul McCartney. Conceição de Maria é Conceição de Maria, com pronúncia correta ou não. E Sheriná é Sheriná, não é Espírito Santo, não é Shekinah, não é Shekinah, é Sheriná. E eu quero ler algo para vocês que está aqui na Torá. É no Êxodo, é um comentário que vem na Torá e eu quero ler para vocês. A divindade se havia revelado ao povo de Israel por meio da Sheriná, divina presença que simboliza a revelação de Deus ao homem. Sheriná é o Espírito Divino descendo sobre o homem. O Mishkan é o tabernáculo. Está etimologicamente unido com Sheriná, pois ambos provêm da raiz Sharon, que significa morar, que em forma de alegoria utiliza a Torá com relação à divindade. O povo de Israel havia se elevado no Monte Sinai às alturas espirituais. O abandono do Sinai podia significar abandono da presença constante da divindade entre o povo. Este é o sentido do mandamento divino de ordenar a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. Então, o tabernáculo era feito para os homens, não era para ser morada da Sheriná. O templo jamais foi morada de Deus.
mas um local onde os homens podem se reunir para se instruírem. O que eu tenho a trazer para vocês nesse vídeo é que já estamos vivendo a era messiânica, a era do Mashiach. E o Mashiach é a Shekhinah. Não importa o que digam os religiosos. Eu não tenho religião. Eu falo aquilo que eu ouço, aquilo ao qual eu sou instruída a dizer. E eu estou a serviço da Shekhinah. Eu simplesmente me coloquei a serviço da Shekhinah. Não tem mais nada para fazer nesse planeta a não ser estar a serviço da Shekhinah. Já cumpri com minhas obrigações profissionais. Eu sou aposentada do serviço público, sou terapeuta e esse contato espiritual eu tenho desde menina. Então eu me coloquei a serviço da Shekhinah. Ah, eu sei mais que um rabino? Não. Eu sei mais que um pastor? Não. Eu sei mais que um estudioso de Bíblia? Não. Mas o que eu posso afirmar é que nós somos uma única alma. E o que eles sabem, eu também sei. E que a Shekhinah me instrui. E eu vou falar aqui tudo aquilo que ela disser para eu falar, sem nenhum apego. Porque eu não tenho religião, porque eu não me submeto a hierarquias e eu estou aqui apenas para revelar o que ela me diz para revelar. E a revelação é essa. E você que se encontra em desespero, chame pela Shekhinah. Ela é a presença divina, é a porção feminina de Deus aqui na Terra. Ela sempre esteve conosco, mas foi mandada para o exílio pelo patriarcado, que mudou o nome dela para Espírito Santo e a fez ser representada por uma pomba. Se o nome é masculino, Espírito Santo, por que não foi representada por um pombo? Porque não poderiam mexer na origem. Shekhinah é a porção feminina de Deus. Nós podemos dizer que ela é a nossa mãe. Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus, ela é a representação da Shekhinah. Ela é a representação da Shekhinah. Quem criou a religião católica não foi Jesus. Jesus, ele fazia questão de ter as mulheres por perto dele. E isso já era algo abominável naquela época, porque reinava o patriarcado. Então, Jesus ele foi morto, na verdade, porque ele falava da Shekhinah. Ele fazia questão de Maria Madalena presente. E os discípulos odiavam a presença de Maria Madalena. Como assim? Uma mulher aqui entre nós. E a mãe dele estava presente também, né? Então Maria, com aquele sagrado coração, com o sagrado coração de Maria, e Jesus, com aquele sagrado coração de Jesus, na verdade, não é o coração de Maria, nem é o coração de Jesus. Aquele sagrado coração é a verdadeira representação da Shekhinah. Não é deste mundo. O amor incondicional, universal, não é deste mundo. Nem nós somos desse mundo. Gente, deste mundo é apenas o corpo físico. Nós, enquanto alma divina, nós não pertencemos a essa realidade. Nós vestimos os nossos corpos e trazemos movimento a eles, vida, interação, mas nós não somos deste lugar. E isso é tão certo que não somos deste lugar, né? O corpo, ele tem uma alma animal. Essa alma animal é o ego. A alma, ela flui pelo corpo por meio do sangue.
A alma animal, ela está mais à esquerda. E a alma divina, ela está no centro. Mais para o centro, no lado direito. E a Shekhinah é o Sagrado Coração que está à frente de quem se coloca à disposição da Shekhinah. Então, esse Sagrado Coração, ele é a presença da Shekhinah conosco. Então, quando eu escolhi ser uma servidora da Shekhinah nesse planeta, tá? O Sagrado Coração da Shekhinah se colocou aqui. Eu vou contar algo para vocês que aconteceu há um tempo atrás. Já me parece que foi em 2013. Eu tenho uma massagista maravilhosa, astróloga, maga, incrível, fantástica, a Bumi. Bumi mora aqui em Brasília também. E quando eu tô com o corpo meio empenado, eu vou na Bumi, porque ela pega assim de jeito e põe tudo no lugar. E eu estava lá na Bumi, quando de repente eu vejo entrar na casa da Bumi, no salão de atendimento dela, entraram uns anciões, ou anciãos, agora eu não me recordo qual é o plural correto, mas eles entraram todos iguaizinhos, assim, de batas brancas, né, vestimentas brancas, cabelo comprido, aquela imagem que a gente tem de Deus, mas eram todos iguais, assim. Entraram os mestres ascensos, e entre eles estavam dois que eu tenho mais conhecimento pelo nome, né? Que é Kuan Yin e Jesus, Yeshua. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, acho que eu vou morrer hoje, porque eu nunca vi isso, chegar tanta gente desse jeito. E só pensando aqui comigo, né? Detalhe, eu estava de bruços, então, na verdade, era a minha alma que estava vendo aquilo, não era o meu corpo, né? Era a minha consciência que estava tendo aquela percepção toda daqueles seres elevados. E aí Jesus vem, se aproxima de mim e, com o Sagrado Coração aberto, ele pega uma parte da chama do Sagrado Coração dele e coloca no meu, né, no da minha alma. E imediatamente eu começo a conversar com ele e falar assim, acho que o senhor se enganou, eu não sou santa, eu acho que eu não mereço isso, porque eu não sou boazinha. Eu não sou boazinha. Ó, eu sou do bem, mas eu não sou boazinha. Eu sou meio esquisita. Aí ele falou, mas sou eu quem escolhe. Aí eu, tá. Mas eu acho que errou de novo, viu? Acho que errou de endereço. Não é pra minha amiga? Ele, não. E aí nós ficamos conversando. E num determinado momento ele vira pra mim e fala assim, você sempre quis saber de quem era a voz daquele que fala contigo desde quando você é pequena, né? Eu falei, sim, porque eu sempre o vi. Eu sempre fui instruída pela voz de um homem. Então, tudo que eu sei não é dos livros, não. Eu escuto e depois eu confirmo nos livros, e depois eu confirmo nos cursos, e depois eu confirmo com as autoridades competentes nos ensinamentos. E aí eu falei, sim, fiquei procurando entre os mestres ascensos presentes, né? De quem seria aquela voz? Eu até pensei no mestre Lanto, né? E falei, será? Ele falou, fecha os olhos. E obviamente era a minha alma que estava conversando com ele. Como eu já disse, o meu corpo estava de bruços. E eu fechei os olhos e comecei a ouvir a voz. Só que era a voz dele. Era ele que continuava falando. E nesse momento, gente, não teve jeito. Eu caí no choro como uma criança. Por quê? Eu virei para ele e falei assim, mas
Jesus, eu nunca chamei teu nome. Eu nunca te chamei. Eu sempre falo com Deus. Eu nunca chamei teu nome. Eu acho um saco chamar teu nome. Não é porque é teu nome. É porque tem tanta gente que fica, sangue de Jesus tem poder. Só Jesus na causa. Ai, Jesus, isso me irrita. E então eu me recuso a chamar teu nome. Eu nunca chamei teu nome. Eu tô morrendo de vergonha porque eu nunca chamei teu nome. Eu converso desde criança com essa voz chamando de Deus. Aí ele falou, mas eu e o Pai somos um só. E eu falei, verdade, né? E então ele, o grande rabino, sim, o grande rabino Yeshua, é o meu mentor desde quando eu tinha meus 4 aninhos. Então, nem minha mãe sabe dessa história. Minha mãe sabe que muitas vezes eu falava para ela coisas que iam acontecer, porque eu sabia. E ele me prevenia e eu contava para ela. Mas eu só contava quando podia contar. Então, perdas de familiares, despedidas, situações difíceis, situações interessantes, todas essas, ele sempre esteve comigo, né? Me ensinando e revelando muitas coisas. Como que isso começou? Bom, eu sou uma pessoa hiperativa, era uma criança extremamente hiperativa. Eu nasci no Rio de Janeiro e eu, segundo a mamãe, com 9 meses eu já andava, com 9 meses, e isso atrofiou minhas pernas e eu precisei fazer um tratamento médico para que as pernas voltassem ao normal, porque eu fiquei com perninha torta, porque o peso forçava os ossos que ainda não estavam formados, né? E minhas pernas ficaram tortas, cambotinhas. Eu tive que usar bota, mas hoje eu tenho as pernas perfeitas. E com 2 aninhos eu já falava tudo. Com 2 aninhos eu falava corretamente na segunda pessoa, né? Porque a mamãe é maranhense, então ela habitualmente até hoje ela fala tu vais, tu queres, tu ficas. E era assim que eu falava com as pessoas, né? Tu queres, tu vais. Hoje eu brinco com ela fala assim, ela me chama de Concitinha, né? Aí, Concitinha, tu queres? Aí eu queres! Só pra brincar com ela. Mas, voltando à história, né? Da Shekhinah. Então, esse Sagrado Coração de Jesus, que eu recebi o foguinho pro meu coração, né? Eu achava que era pro meu coração físico, na verdade, ele já tinha instalado o Sagrado Coração da Shekhinah em mim. Quando foi em 2019, eu recebi a tecnologia do cérebro de Deus. Eu fui chamada na minha cama, fui conduzida para um vazio e lá eu recebi toda a tecnologia do cérebro de Deus. Eu cheguei num lugar onde tinha uma maca que não aparecia, mas que me deitaram nela. Eu cheguei num local que era totalmente escuro, mas que era perfeitamente visível tudo que chegava. Eu fui recepcionada por seres que pareciam ser feitos de água, de gel. Eles só tinham um contorno humano, não tinham as feições e tinham um brilho meio azulado, sabe? E me ensinaram a técnica do cérebro de Deus, regularam todo o meu corpo com a técnica do cérebro de Deus e falaram, comece a usar nos seus filhos. E eu comecei a usar nos meus filhos, nas minhas amigas e de tempos em tempos eles atualizam o que deve ser feito no cérebro de Deus. Quem está à frente do cérebro de Deus? Shekhinah e Metatron, tá? O que é o cérebro de Deus? É a manifestação da luz do Criador no corpo físico de cada um que recebe a sessão do cérebro de Deus. Então, um dos sinais mais fantásticos do cérebro de Deus é que quem recebe experimenta uma paz tão incrível que o mundo pode estar desabando e a pessoa se encontra em paz.
ela muda. Então, a Shekhinah, quando ela atua no cérebro de Deus, ela tira, né, tudo aquilo que está alterando o estado emocional da pessoa. Né? São feitas 3 sessões porque nós temos 3 colunas, a coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central. Então, aonde a pessoa estiver desequilibrada, ela é regulada para vibrar, pulsar, emitir sons, cores, frequências, onde a assinatura dela no planeta é localizada, a assinatura dela para o universo é localizada, então é algo muito maravilhoso. E o que mais eu tenho a falar aqui? Não se deixe intimidar pelo espírito de Amaleque. Amaleque é o espírito da dúvida. Ele vai sempre colocar dúvida no seu caminho. Quando você estiver entrando em dúvida, você chama a Shekhinah. Shekhinah, eu te entrego essa dúvida. Afasta de mim essa dúvida. Enche meu coração de certeza absoluta. Deixe-me entrar no teu templo. É a Shekhinah, o Mashiach. O Mashiach é a consciência da humanidade na inclusão. O que adianta ser corrupto e guardar tanto dinheiro se vai morrer e não vai levar nada para outra vida? Quantos estão presos que perderam tudo? Quando a gente tem muito dinheiro, não é pra gente, não é pra ter esse espírito de egoísmo. Um milionário consciente faz toda a diferença. Se você tem muito, compartilha com aquele que está precisando de algo para crescer. Investe no estudo dele, investe numa benfeitoria, num bairro. Faça alguma coisa, seja proativo. Porque você vai morrer e vai perder toda aquela mansão. A gente vê aí hoje, né, mansão de celebridades do Brasil que estão depredadas, né? A exemplo da mansão da Hebe, da mansão do que foi deputado, gente, Clodovil. É de fazer dó, sabe? E ele tinha um projeto muito interessante, mas a cobiça e a ganância fez com que as mansões fossem destruídas. Porque tudo aqui é transitório. Então a gente vai ter um prazer efêmero. E esse prazer efêmero, ele vai ser trazido para o corpo por quem? Por quem? Por quem? Pelo ego! O ego só reconhece o corpo como senhor. O ego não reconhece a alma como senhora. E é a alma divina que veio para reinar aqui. Quando nós fazemos uma comunhão com a nossa alma divina e dizemos a ela, olha, vamos cumprir o nosso tikkun, vamos resolver o que temos que resolver. Tudo muda. Tudo muda de forma incrível, cheia de sincronicidade. E eu digo mais, sem dor, sem sofrimento e sem luta, porque com a Shekhinah não há dor, sofrimento e luta. Isso é conversa do patriarcado para controlar a humanidade. Isso é a forma de controle pelo medo e pela repressão. Não aceitem a conversa de quem coloca medo em vocês. Tá com medo? Chama pela Shekhinah. E eu mudo meu nome se ela não te ouvir, se ela não te atender, porque ela reina em toda a matéria, e não só no planeta Terra, em todos os planetas.
em toda a Via Láctea. Shekhinah reina. Amém.